Dr. Hachiro Shimomoto deixou de si, dentro de muitas pessoas, dentro de muito mais pessoas do que ele mesmo poderia imaginar. Com as suas palavras acolhedoras, alegres, incentivadoras, sempre com muita alegria e positividade. O seu sorriso, marca registrada, era uma constante. Seu sorriso era sincero, contagiante e era a janela do seu bondoso coração. 皆さん、お変わりありませんか？テレビウチナーの瀬名美恵子です。こちらにいらっしゃるのがエリアーネ山田さん、皆さんよくご存知ですね。クアドルエリアーネミヌトスエリアーネ山田さんです。エリアーネさん、tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Muito obrigada por estar aqui conosco. O programa de hoje será em homenagem ao nosso querido e sempre deputado Dr. Hachiro Shimomoto, que, para nossa imensa tristeza, faleceu na última segunda-feira em razão de problemas de saúde. Dr. Hachiro Shimomoto foi para nós muito mais do que um patrocinador. Ele nos encorajou, nos motivou, nos instruiu, nos orientou e sempre nos apoiou. Sim, sempre, antes de TV Utina também, ele sempre me apoiou, ajudou. TV Utina, e graças a ele, deu para continuar com assim bastante animação, né? Ele assim sempre sorriso, assim como fala, ele é no deputado, é sempre deputado. Todo mundo assim gostou dele, né? Isso, verdade. Nosso sempre deputado, Dr. Hachiro Shimomoto. E de maneira que nós da TV Utiná, seremos eternamente gratos a ele e teremos ele como um pai e um protetor. Sim, ele assim ajudou bastante o Brasil e o Japão. Sobre saúde, sobre educação, sobre economia, várias coisas. Ele fez projeto assim sobre educação que eu não esqueço. Aqui tem bandeira brasileira, né? E hino nacional, ele fez projeto, estudantes, alunos cantar hino nacional na escola. É projeto dele também. E além disso, vários assim projetos bons. Ele contribui bastante para a sociedade brasileira e para o Japão também, né? É nosso grande honra, orgulho, né? Hachiro Shimomoto-san. Então, a seguir, nós vamos assistir um pouco mesmo, da trajetória do nosso querido, sempre deputado Dr. Hachiro Shimomoto. はい、Dr. Hachiro さんの、功績も紹介します。それではご覧ください。下本八郎様、皆さんご存知ですね。元州議会議員、下本八郎さん、sempre deputado estadual。下本八郎さん、よろしくお願いします。Ok, Mieko-san, Lucy, Hachiro Shimomoto, muito bem-vinda aqui. Bom, nós sabemos que o senhor é um grande escritor. O senhor gostaria de comentar algumas das suas principais obras? Inicialmente, meu muito obrigado a Mieko-san, Lucy, Cláudia e Mamoru-san. É uma satisfação estar aqui hoje para comentar sobre os 4 livros que vou editar este ano. Já está em fase de gráfica. Em breve nós vamos soltar na praça 4 volumes. O primeiro volume fala sobre a minha vida social, familiar,
e profissional e também uma pequena parte sobre projetos políticos. O segundo livro fala sobre, em língua japonesa, sobre a minha vida social, meu trabalho na comunidade, na parte mais em japonês, para divulgar ou falar da nossa vida. E o terceiro é sobre livro de autoajuda. Esse, por exemplo, tem um nome já intitulado Pílula do Sucesso. Vamos ver o nosso ensaio que vamos fazer lançando esse livro. E o quarto livro é sobre a segunda edição do livro sobre a bandeira do Brasil, evolução histórica da bandeira do Brasil, porque essa é a 10ª bandeira. Portanto, eu quero falar sobre outras bandeiras e também o que tem causado na sociedade a bandeira brasileira. Dr. Hachiro Shimomoto, por que tinha tantas assim, bandeiras? Porque assim, não durou. Tinha bastante bandeiras, né? Como o Brasil está comemorando mais de 500 anos, desde 1500, quando o Brasil foi visitado pelo Portugal, teve a bandeira que veio tremulando naquele tempo, e essa é a primeira bandeira. Embora tivesse outras bandeiras na expedição. E depois, cada época, com a mudança de governo, houve substituição da bandeira. O que durou mais tempo foi 171 anos. Depois, essa bandeira vai comemorar este ano 130 anos. Por essa razão é que nós estamos fazendo a segunda edição. Mas teve bandeira que durou 4 dias. Então, dessa forma, existe uma história, evolução que houve na nossa bandeira. Sim, bandeira brasileira bonita, né? Mamoru-san, você sabia a história da bandeira? Olha, Mieko-san, essa aqui para mim é uma verdadeira aula do senhor Hachiro Shimomoto, né? E, Hachiro-san, essa bandeira nossa aqui, quer dizer que ela não foi a primeira, né? Então, antes dela teve mais quantas bandeiras mesmo? 9 bandeiras anteriores a esta nossa bandeira. É interessante fazer um estudo, mas como pouca gente interessa, e eu fiz a lei para obrigar a cantar o hino nacional nas escolas, tanto públicas como privadas. E eu tive a ideia, quando esta bandeira comemorava em 1979, portanto, 60 anos atrás, eu fiz a primeira edição da bandeira para os professores de moral e cívica poder falar sobre a bandeira. Como a quantidade é grande, eu fiz um livro e agora é a segunda edição. Lucy, você cantava hino nacional também na escola? Sim, na escola, com certeza. Não só o hino nacional, né, como também o hino da bandeira, né, que é lindíssimo, né, doutor Hachiro? Isso mesmo, Lucê. Realmente, cantar o hino da bandeira, né, Hachiro Shimomoto, nos ensina muito respeito com o nosso país, né? E falando em respeito, ao longo da sua vida política, o senhor realmente também prezou muito pela educação, pelo respeito, e inclusive o senhor traz isso também nos teus livros, né? Exatamente. Quem nasce no Brasil ama este país. Eu digo sempre, o melhor país do mundo para se viver é o Brasil. Nós temos total liberdade para viver, mas há necessidade de educação. Por isso eu tenho falado fé, verdade e coragem. Para construir um país se faz pela formação do povo e através da educação, civismo, amor à pátria. Portanto, através de prática de bons usos e costumes, vai melhorando esse país, que seja bons para cada cidadão, à sociedade e ao país.
Dessa forma, nós vamos formando o povo através da educação, que é tanto necessidade há nesse país. Quanto Esse conteúdo, né, Mieko-san? Muito bonito, né? Essa Muito palavra. bonito. É bons usos, costumes, educação moral, né? É bom colocar esse currículo na escola, currículo escolar. Tinha educação moral, assim. Mas vale ressaltar, comentar que agora também está voltando aí essa questão de obrigatoriedade de cantar hino escolar, né? Existe assim essa intenção, o que realmente coincide muito, né, com essas informações que o Hachiro Shimomoto, escritor antigo, né, vem nos trazer aqui também, né, Hachiro? Exatamente. Neste governo está voltando a necessidade de transmitir o sentimento de amor à pátria através do hino nacional, porque é o símbolo do nosso país. Antigamente, quando eu era criança, cantava pelo menos hino da independência, hino da república, hino à bandeira e também hino nacional. Portanto, eu acho que seria interessante voltar a cantar esses hinos, porque representa o nosso país. E Dr. Shimomoto fez outros projetos também, né? Aquele estacionamento de farmácia e outros sobre alimentação. Dá para contar um pouco? É verdade. Antigamente, quem parava na rua, inclusive em frente da farmácia, era multado. Por essa razão, nós fizemos a lei de 15 minutos para ir em frente à farmácia para tratamento, tomar uma injeção, comprar um remédio, não é mais multado. E isso foi copiado para outros estados, outros municípios e também a validade dos alimentos. Até a época, validade que tinha era só para remédio. E como uma pessoa morreu comendo um paté vencido que estava na prateleira, naquela época saiu isso no jornal, imediatamente interferimos pedindo ao governo federal, isso se chama moção, e através da moção nós conseguimos formar a validade para outros produtos, principalmente alimentícios. Excelente, Hachiro Shimomoto, que bom estas informações, parabéns por esta moção, inclusive, né, que surtiu um efeito aí muito positivo. Hachiro, qual é o legado, qual é o lema da sua vida? Se disser tanta coisa, nós temos bons princípios, esses princípios é um legado. Eu sempre tenho dito que, agora há pouco falei, que a construção de um país se faz pela formação do povo, através da educação, amor à pátria, civismo. E isso se pratica através de usos e bons costumes. Isso seria fazer com que a educação fosse transmitida de uma forma que os professores dissessem isso na escola, usos e bons costumes. Pois é, país como a Inglaterra tem como princípio constitucional usos e bons costumes e respeito às leis. Não existe uma Constituição escrita na Inglaterra. No Brasil, a Constituição é muito espessa. A última Constituição que nós temos ainda, tem mais de 350 artigos e itens e subitens. Então, torna muito difícil a interpretação e costume. Por essa razão, há constante mudança na Constituição. Inclusive, a Constituição do Estado, que eu tive oportunidade de participar naquela época, em 1989, nós fizemos a Constituição do Estado. Não adianta, desculpe, não adianta. Adianta sim falar sempre, mas hoje não sei se dá para falar sobre esse assunto. Uma pergunta para o senhor. Teve alguma musa inspiradora para o senhor na questão aqui do livro que o senhor fez, Universo Feminino? Esse livro é resultado do convite que eu tive na época do jornal Folha de São Paulo,
deu um curso de 12 dias, e nesses de 12 dias foi incluído no programa Educação Infantil, usos e costumes da mulher, depois dos jovens, adolescentes, e está aí. Só falta um volume que não foi publicado até hoje. Esses daqui foram publicados agora no ano de 2000 e pouco. Bom, todos sabem que o Hachiro Shimamoto-san ele tem uma vida de empresário muito boa, né? Ele para quem não sabe, ele é um grande empresário, né? E o Hachiro Shimamoto-san falou agora sobre mulher, um assunto que eu adoro, né? Mas eu quero saber agora, não é sobre mulher não, é sobre outra coisa. Queria saber do Hachiro Shimamoto-san, qual que é o segredo desse sucesso todo? Sucesso, eu não posso dizer que eu cheguei ao topo. E nunca a gente chega ao topo. Tem que estar sempre crescendo. Deus nos criou e deu a nós, seres humanos, a inteligência inata ao homem. O homem, usando a inteligência, se esforçando, eu não acho que eu sou um homem inteligente, mas usando esforço e dedicação e trabalhando para ser útil à sociedade, não penso em ganhar dinheiro. Portanto, eu tenho hoje 2 edifícios e refeitório, auditório. Tudo isso para mim já chegou a uma idade que eu penso, não vou poder levar mesmo, então eu vou dar para meus netos, meus filhos. E já foi tudo distribuído, eu não tenho quase nada mais. Mieko-san, o Hachiro falou que não é inteligente. Como assim, Mieko-san? Inteligente, sim. Sim. Imperador Akihito, do Japão, deu medalha para Hachiro Shimamoto também. Olha Medalha honrosa. Foi lá poder no... honra. 平成26年度春の叙勲を受章してます。ganhou, né? Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço, né? Inteligente, Foi, mas sim. também e pessoa, coração caloroso, né? Por isso que ganhou essa honra também. Ele teve muito a que contribuir, né, na sociedade, tanto na sociedade japonesa como na sociedade brasileira, né? Com E fez certeza. bastante intercâmbio com o Japão também. Muito bom, né, Ele doutor? falou que, eu perguntei, como é que, por que assim fala tão bem japonês? Ele falou, depois ficar assim, deputado estadual, e com esse serviço de intercâmbio ele aprendeu japonês, mas excelente japonês também. Japonês é super inteligente, Hachiro. Então, Dr. Hachiro Shimamoto tem alguma mensagem para o público? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Se eu puder ser útil em alguma coisa, eu estou às ordens de continuar lutando até o fim da minha vida. Não é ganhar dinheiro, e sim ser útil à sociedade. Muito obrigado. 今日のゲストは、Dr. Hachiro Shimamoto さんでした。どうもありがとうございます。 Obrigada. Dr. Hachiro Shimamoto viveu 85 anos, mas é como se ele tivesse vivido muito mais vidas. Cada instante da vida dele foi preenchido exponencialmente, já que ele ajudou, beneficiou muitas pessoas. Graças à sua existência, muitas pessoas puderam respirar melhor, se alegrar, puderam viver melhor. Graças à atuação dele como político, como empresário, na vida civil e na vida familiar. Para esta modalidade esportiva que a nossa comunidade aceitou e vem praticando, não só para a terceira idade, mas para todas as idades, para crianças. Como nos seus 6 mandatos de deputado, ele fez mais de 1.060 pronunciamentos,
beneficiando milhares de cidadãos brasileiros. Ele nunca esqueceu as raízes Nikkeis, tanto que ele sempre batalhou pelas causas da comunidade Nikkei. E também foi muito importante para o estreitamento dos laços Brasil-Japão. Sim, e ele ganhou bastante assim, medalha até do imperador do Japão também. E Câmara Municipal também, do Estado também, grande político e humano também. Ele detestava a corrupção também, né? E ajudou bastante o povo brasileiro mesmo. Ele foi muito bem sucedido também como empresário, advogado e contador. E liderou e participou das diversas entidades a que ele pertencia profissionalmente. E liderou entidades Nikkeis também. Todos confirmaram que vão continuar nesse movimento de valorização do político Nikkei e junto à comunidade Nikkei de cada um da sua respectiva área. Com nossa presença em virtude de ter 32 candidatos a deputado estadual e 28 a deputado federal, fazendo com que nenhum deles possam se eleger. Por esse movimento é para fortalecer o político Nikkei. A iniciativa do deputado Hachiro Shimomoto é muito bem-vindo na hora boa agora, para preparar para as próximas eleições. Vamos trabalhar, vamos sair do seu lugar, nós temos que ser protagonistas no cenário político. A iniciativa do sempre deputado Hachiro Shimomoto é muito interessante. Eu acredito que vai abrir muitos olhos do eleitor na hora de votar em um candidato Nikkei e também dos candidatos Nikkeis, né, na hora de fazer a sua proposta ou na hora de fazer a sua candidatura. Eu acho muito interessante, muito válido esses encontros. É uma coisa inédita nesse país para unir, harmonizar e trabalhar juntos os políticos Nikkeis e a comunidade Nikkei no Brasil. Por essa razão, eu acho da maior importância formar bons políticos para melhorar esse país. Para isso nós estamos trabalhando e essa união tem 14 deputados entre federais, estaduais e vereadores que são membros efetivos desse movimento de valorização do político Nikkei. Neste movimento de políticos Nikkeis, quais são as metas a curto, médio e longo prazo? Há algumas metas? A meta é atingir a construção de um país se faz pela formação do seu povo através da educação, amor à pátria e civismo e praticando usos e bons costumes que sejam bons para cada cidadão, para a sociedade e para o país. Essa é a meta principal. E ele foi um muito querido preletor da Seichonoye também. Sim, por isso que ele assim não gostava de coisa ruim. Então sempre ele foi honesto, porque ele foi muito religioso, participava muito para Seichonoye. Aliás, o pai dele era assim religioso de Seichonoye. Aí ele criou Hachiro Shimomoto como se fosse filho de Deus. Então Hachiro-san aprendeu muitas coisas com essa religião também, né? Quando o senhor praticava na Assembleia, fez bastante projeto, bastante lei também, né? Uma delas é bandeira também. Dá para explicar? Bom, esse livro é a segunda edição, em comemoração a 130 anos, no dia 19 de novembro deste ano, essa bandeira comemorou 130 anos. Por essa razão, eu fiz a segunda edição deste livro para mostrar ao povo brasileiro a importância da bandeira e do hino nacional,
Por essa razão, venho trabalhando com sentimento de amor por ter nascido nesta terra dadivosa e boa que meus pais escolheram para viver o resto da vida aqui. Dr. Hachiro Shimomoto, além de várias assim, leis, doutor estava sugerindo sobre uniforme até colegial. Brasil não é obrigatório uniforme. Como é que é? Na época que eu era deputado, já fiz uma lei, foi aprovado. Entretanto, a sociedade, ou através do setor de educação, não obrigou. Por essa razão, acontece muitas desgraças nas escolas, porque pessoas que não são alunos só podem entrar na escola para prejudicar, trazer maconha, trazer droga, ou até de roubar, ou de levar para o mau caminho os estudantes. Se eles estiverem todos uniformizados, o vigia da escola, Debel, que cuida da escola, poderia ver e alertar as autoridades da escola de expulsar essas pessoas. Como não tem uniforme, não dá para saber quem é estudante e quem não é estudante. Por essa razão, eu volto a pedir para que os deputados atuais exijam o cumprimento dessa lei, ou nas outras municipais exijam também uniforme em nível como é feito nos outros países mais evoluídos, de primário a secundário e colegial. Faculdade, só no Japão tem uniforme para faculdade, mas nem todas as faculdades usam uniforme lá. Mas já são adultos, não são jovens nem crianças. Eu nasci no Japão, Okinawa, até faculdade eu fiquei em Okinawa. E até colegial eu tinha livro didático de governo, de graça. E aqui no Brasil, como é? Eu não conheço a atual situação, se tem livro didático de graça. No Japão, livro didático é de graça. Aqui, é vendido nas escolas ou como material escolar é vendido nas papelarias. Todos os anos, o orçamento de janeiro precisa ser levado para gastos de materiais escolares. Eu não tenho conhecimento até onde o governo dá de graça. はい、皆さん、今日の番組いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただけたでしょうか。八郎下本さんへの、表敬いろいろありましたね。それではドトール八郎下本さん、ご冥福をお祈りいたします。エリアネさん。Obrigada a todos por terem acompanhado até aqui a nossa programação. E eu preciso dizer, Dr. Hachiro Shimomoto, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. ありがとうございました。お世話になりました。